Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre a Testemunha de Jeová. Já fiz um vídeo nesse sentido, desculpem, sou meio rouco. Bom, mas eu já fiz um vídeo sobre a Testemunha de Jeová, sobre este mesmo tema, mas eu vou fazer um outro vídeo, né, para reforçar aquele vídeo, que eu vou colocar num card, vai aparecer aí, em algum lugar dessa tela, ou basicamente vai aparecer aqui, desse lado aqui, ó, tá? Então, as Testemunhas de Jeová se colocam como uma organização de Jeová e elas criticam todas as outras religiões, elas criticam a religião cristã, né? E por religião cristã, estou se referindo a todas as variantes do cristianismo, né? A Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Romana, os protestantes, enfim. Então as Testemunhas de Jeová criticam todos os ramos do cristianismo, dizendo que os clérigos são apóstatas, desviaram a verdade, e elas se colocam, né, como as genuínas estudantes da Bíblia, os verdadeiros discípulos de Jesus, as verdadeiras testemunhas de Jeová, aquelas que estão na verdade e tal. Bom, uma organização religiosa que se propõe como verdadeira, né, ela deve ter as características de seu Deus, porque qualquer pessoa que creia em Deus, num conceito de Deus, num Deus transcendental, evidentemente, então essa pessoa tem que acreditar que Deus, ele é invariável, não pode variar. Ele é imutável, ele não muda, tá? Deus não muda. E pegando carona em Hebreus 13, versículo 8, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Jesus Cristo traz em si as características da imutabilidade. E que a doutrina de Cristo ela não pode variar, tem que ser sempre a mesma durante todos os tempos, todos os séculos, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Tá? Ou até o fim desse sistema, como gostam de dizer as Testemunhas de Jeová. Bom, sendo assim, as Testemunhas de Jeová deveriam ser... deveriam ser, não. A doutrina das Testemunhas de Jeová deveria ser invariável, né? E as Testemunhas de Jeová deveriam ser coerentes com a sua doutrina, não variar. Porém, as Testemunhas de Jeová mudaram, né, a doutrina e tal. A doutrina das Testemunhas de Jeová, hoje, não é a mesma do juiz Rutherford, não é a mesma do seu fundador, o Charles Taze Russell. Elas mudaram, tá? Se as Testemunhas de Jeová mudaram, já não é a mesma religião do Charles Taze Russell, já não é a mesma religião do juiz Rutherford, é uma outra religião, é uma outra organização. Não é a mesma coisa. Uma coisa só é ela se ela é invariável, se ela não muda, tá? Então as Testemunhas de Jeová mudaram, elas alteraram certas doutrinas. Então elas não podem dizer que estão com a verdade, porque a verdade não tem variação. A verdade é a mesma sempre, é a mesma sempre. Então, qualquer verdade permanece a mesma sempre. O que pode mudar é o conhecimento. O conhecimento pode mudar. Ou a gente pode passar do erro para a verdade. Mas a verdade em si mesma não muda. Agora, para uma organização religiosa, a organização religiosa que se propõe como uma organização de Deus e tal, que se trata de verdades transcendentes, ela não pode ensinar coisas erradas, porque disso depende a salvação da alma humana. Isso depende do destino futuro daqueles que, no caso, irão ser salvos, vão viver no paraíso para sempre, ou daqueles que vão queimar durante um tempo e vão ser pulverizados e vão ser como se nunca tivessem existido, né? Na doutrina jeovista, óbvio. Então, as Testemunhas de Jeová, e eu vou mostrar, né, elas mudaram doutrinas. Aí eu pergunto, o juiz Rutherford
e eu tenho os livros dele aqui que eu vou mostrar, acreditava que Jesus Cristo foi crucificado, né? Ele foi o segundo líder da Testemunha de Jeová. Ele acreditava que Jesus Cristo foi crucificado, tá? Aí depois os Testemunhas de Jeová mudaram a doutrina. Então, como é que o juiz Rutherford ele pode ser um dos 144 mil escolhidos, né? Como ele pode ter sido um profeta, um líder se ele ensinou coisas erradas, né? E assim, outra coisa, o juiz Rutherford ele pode ter errado de boa fé ou pode ter mentido. Então, o que a Testemunha de Jeová dizem? Ele estava errado ou ele mentiu? Se ele mentiu, então realmente é uma seita de má fé. E se ele estava errado, como ele pode ser um dos 144 mil? E como é que as Testemunhas de Jeová não censuraram o juiz Rutherford em seus escritos dizendo que ele errou e que ele era um guia de cegos guiando cegos? Como é que uma pessoa pode dizer que está na verdade ensinando o erro? E como é que as Testemunhas de Jeová hoje sabem que estão certas em relação às doutrinas? Como é que elas sabem que estão certas, estão na verdade? Se o juiz Rutherford, que acreditava estar certo, não estava. Se com a própria mudança da doutrina das Testemunhas de Jeová, se com essa própria mudança, como as Testemunhas de Jeová podem ter certezas de que estão na verdade? Como elas podem ter essa certeza? Se ao mudar a doutrina, elas já jogaram o ceticismo dentro da própria organização. Quer dizer, o juiz Rutherford errou. E quem garante que hoje as Testemunhas de Jeová também não estão no erro quanto às doutrinas por elas ensinadas e propaladas? Se o juiz Rutherford errou, quem garante que os membros do corpo governante também não podem errar? Né? Quem garante isso? E uma religião que se propõe como verdadeira, ela não pode alterar doutrinas, né? Porque então quer dizer, aquelas pessoas que seguiram o juiz Rutherford estavam de boa fé, elas estavam no erro. Elas pensavam que estavam na verdade, mas estavam no erro. Elas não conheceram a verdade. Quer dizer, aquelas pessoas foram enganadas. E aí não importa se foram de boa fé ou de má fé, mas foram enganadas. Quer dizer que as pessoas deixaram suas vidas, se comprometeram com o trabalho, mas no fim elas estavam no erro. Porque a doutrina das Testemunhas de Jeová mudou. Então como elas podem querer ensinar a verdade se elas nem sabem se estão ou não na verdade? Quer dizer que a verdade veio depois da morte do Rutherford. Como assim? E como elas podem censurar outras religiões se as próprias Testemunhas de Jeová durante décadas não sabiam que estavam no erro? Como? Como podem censurar? Não é? Mas eu vou mostrar para vocês, né, que as Testemunhas de Jeová, tá, e é um livro do juiz Rutherford, ó, esse livro aqui, eu vou abrir na frente de vocês, ó, tá? Vida, mostrar aqui a capa e tudo mais, ó. Vou abrir na frente de vocês, mostrar aqui esse livro aqui. É de um grande amigo meu. Tá? Aqui o livro, vocês podem ver aí, que realmente é do juiz Rutherford. Bom, e na página desse livro aqui até marquei, ó, o juiz Rutherford, ele cita, né, Atos dos Apóstolos, que eu vou ler aqui para vocês, né, que ele citou Atos, varões israelitas, escutai essas palavras, está até no português antigo, né, português arcaico. Vou continuar. Varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está aqui, vou mostrar aqui onde está o meu indicador, né? Vou deixar alguns segundos aí, né, para a apreciação de vocês, tá? Aí vou deixar aí na apreciação de vocês. Bom, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é do cachorro do vizinho batendo aí no portão, né? Então eu vou pedir para que vocês ignorem o barulho, né? Infelizmente, foi na hora que eu comecei a fazer aí o vídeo, né? Bom, então tá aí, né? E, para surpreender, né? Tá aí o livro do juiz Rutherford, Jesus carregando a cruz, né? Eu me lembro uma vez, né, que eu tirei uma moça que estava ingressando na Testemunha de Jeová, que ela foi querer me catequizar, ela já faleceu. Era aqui do bairro onde eu moro. E aí ela veio querer me ensinar a mim e a meu irmão de consideração, meu irmão de fé. Ele queria ensinar as doutrinas jeovistas e a gente falou, olha, você sabia que as Testemunhas de Jeová mudaram as doutrinas? E nós apresentamos esse livro do juiz Rutherford, né? E aí ela foi interrogar, né, os professores da Testemunha de Jeová e tempos depois ela saiu da Testemunha de Jeová, até agradeceu por ter saído da Testemunha de Jeová, já que a Testemunha de Jeová enganaram, nem falaram para ela que a doutrina antiga era que Jesus foi crucificado, né? Mas antes disso ela ainda tinha pedido o livro emprestado para levar, porque a Testemunha de Jeová tinham pedido esse livro aqui porque queriam ver esse livro que elas não conheciam, né? Mas assim, na verdade elas queriam pegar o livro e não devolver mais e sumir com o livro, queimar, enfim, né? Claro que nós não emprestamos o livro porque esse aqui é um documento, né? E um documento desses, né, não pode sumir, né? É uma prova que as Testemunhas de Jeová mudaram a doutrina. Tem um outro livro aqui do juiz Rutherford, aliás a capa é bem bonita, né? Ó. É uma capa bonita mesmo, né? É da década, no final da década de 20, o livro aqui. Mas eu vou conferir de quando é mesmo, né? O livro é de 1927, quase 100 anos, né? 1927, aqui, ó. Vou pegar aqui a data para vocês perceberem, conferirem a data. Ó. E aqui, ó, Luiz Rutherford, tá? Luiz Rutherford. Bom, vamos lá colocar a data aí para vocês verem. Ó, a data tá aqui, ó, onde está o meu indicador, a data do livro. De 27, tá? Então, é um livro da década de 20 do século passado, né? Um livro de quase 100 anos. Bom, eu vou mostrar aqui, né? Aliás, as Testemunhas de Jeová, elas gostam, né, de figuras bem sensuais aqui, né? Estão colocando Caim e Abel nus, né? Isso, né, um livro da década de 20 do século passado. Bom, então nesse livro aqui, a criação, né, do juiz Rutherford, também está mostrando uma outra pintura, né, de Jesus crucificado, tá? Ó, é um livro do juiz Rutherford, eu vou mostrar para não ter dúvida, tá? Ó, vou mostrar aqui a folhinha, ó, tá dada, é do livro mesmo, e tá aí, ó, Jesus crucificado, tá? Jesus crucificado. Então, durante décadas, né? Durante décadas, as testemunhas de Jeová ensinaram que Jesus foi crucificado. Depois da morte do Rutherford, né, mudaram aí a doutrina. Então, as testemunhas de Jeová de hoje não acreditam
na mesma coisa que o juiz Rutherford acreditava. Então, eles alteraram a doutrina. Então, quando a gente fala de religião e tal, a religião verdadeira ela não pode alterar a doutrina, ela tem que ser imutável. Por quê? Se a religião cristã ela é revelada. Se é revelada por Deus, ela não pode ter. Se é revelada, ela não pode alterar a doutrina. Tem que ser a mesma doutrina. Deus não ensinou isso, então tem que ser isso, preservar a doutrina que era. Então, porque hoje acredita numa coisa, amanhã acredita na outra, então quem é que está certo? O juiz Rutherford ou o sistema de Jeová de hoje? Né? E tipo, se o juiz Rutherford estava errado, por que elas não amaldiçoam o juiz Rutherford e o Charles Taze Russell? Por quê? Né? Por que elas exaltam os seus fundadores que eram cegos, guias de cegos? Por quê? Né? Por quê? E quem me garante, se as testemunhas de Jeová erraram no passado ensinando a Bíblia, quem garante que elas não estão errando hoje? Ensinando, ou seja, que garantia que eu tenho de estar na verdade? Nenhuma. Nada. Então, uma religião que se propõe, ou uma organização religiosa que se propõe ser a verdadeira, ela tem que ter uma doutrina constante. Uma doutrina que não varie, que não tenha variações, que seja sempre a mesma. Que não pode variar. Né? Tem que ser, se essa é a doutrina certa, é a doutrina que Deus quer, então se é a doutrina revelada por Deus, então tem que seguir essa doutrina, porque Deus não muda. Se Deus não muda, a doutrina não pode mudar, tem que ser sempre a mesma doutrina. De forma que isso é um sinal para aquelas pessoas que aquela religião ou aquela organização é verdadeira, porque ela ensina sempre a mesma doutrina, tem constância. Ou seja, por ter constância, por não mudar, isso é um sinal, é uma evidência de que aquela organização religiosa, que aquela religião, ela é verdadeira, ou pelo menos ela parece ser a verdadeira, né? Dada a constância de suas doutrinas, dado a invariabilidade das doutrinas. Então, a religião verdadeira ela não pode mudar. Quer dizer que todas aquelas pessoas que seguiram o juiz Rutherford estavam erradas no erro? Quer dizer que por estarem erradas, elas arriscaram sua salvação porque elas estavam no erro. Elas representavam Jesus crucificado. Como pode isso? Né? Então, como pode isso? Qual é a garantia que as testemunhas de Jeová oferecem de estarem na verdade? Quando seus próprios fundadores começaram no erro. O que começa no erro pode terminar no acerto? O que começa na mentira pode cair na verdade? Que respondam elas. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí seu joinha e fui!